Bem, gente, continuando aqui agora bem informal, eu vou falar para vocês três conceitos muito importantes dentro da estética romântica. O primeiro, que é a concepção do amor platônico, do amor insolúvel, do amor indestrutível. E existe um personagem dentro dessa narrativa, dentro dessa história, Uma Lágrima de Mulher, que é a figura de Miguel Rício. Miguel Rício é o que ama, é o que traz essa concepção do amor platônico. Então eu vou trazer para vocês aqui a parte em que há essa descrição que eu falei que é tão importante para nós entendermos a profundidade desse conceito. A boa Ângela era uma senhora idosa boa que cuidava de Rosalina, que é uma protagonista dentro da história. É a que vai fazer par com Miguel. Então são dois personagens centrais nessa obra. Rosalina, uma moça morena de cabelos negros de tons azul ferrete, e Miguel Rísio, que é o jovem apaixonado. A boa Ângela protegia os inocentes amores da pupila, amores novos e superficiais para ambas, que apenas há 2 meses o sabiam, enraizados, porém e velhos para Miguel, que de há muito consumia noites e esperanças a cismar na filha do seu gratuito e maior inimigo. Caracteres angélicos, como o do artista, sabem e podem amar, não com esse amor sensual e grosseiro, cheio de desejos, que estiolam o coração e os sentidos dos filhos das grandes capitais, mas com essa fragrância singela, comparável ao perfume da violeta, e que se pode chamar afeto, religião ou mesmo fanatismo. Não a amava ele porque a desejasse, senão porque a sentisse em toda a sua individualidade. Nele tudo se poderia extinguir, menos esse sentimento, que o acompanhava como uma qualidade inerente à sua matéria. Quanto mais procuravam evitá-lo, quanto mais obstáculos levantavam à sua passagem, quanto mais faziam por pisá-lo, mais forte recendia esse afeto, semelhante às plantas do Oriente, que tanto mais perfume exalam, quanto mais grosseira for a mão que as triture. Supersticioso como era, tinha para si que nem a morte seria capaz de destruir essa paixão. Olha que interessante. O amor e a dor, como a violeta, que quanto mais forte é a mão que a tritura, mais forte recende o cheiro, ou seja, mais forte exala o cheiro. Então, esse é um conceito importantíssimo dessa concepção do amor platônico. O amor é inerente à própria matéria do ser que ama. O amor é inerente à própria matéria do ser que ama. O amor equivale à sua própria pessoa, à sua individualidade. E o amor, ele é purificado na dor. Quanto maior o obstáculo, mais se insiste nesse amor, porque mais significado ele tem. Que interessante esse conceito. Vamos agora para um outro conceito, que é o conceito da corrupção.
como o Aloysio Azevedo faz a crítica à sociedade burguesa. Ele, nas primeiras páginas, ele traz a história, certo? As personagens, como elas são, ele descreve fisicamente, psicologicamente, e ao longo desse desenvolvimento da história, ele vai trazendo o que, quando se lê um livro, a gente detecta como o argumento do narrador, ou seja, as partes que ele usa para criar as colunas, os fundamentos conceituais da obra. Porque aquelas personagens que estão ali, elas vão ter um desenvolvimento, elas vão ter uma conclusão que deve ser coerente com certos conceitos que o autor quer provar na escrita, com alguns conceitos que o autor quer provar no livro que ele está escrevendo. Todo romance tem um argumento que ele quer provar. Muito bem, então olha o que ele fala aqui. Nas terras pequenas, onde as ambições e o egoísmo são relativos ao tamanho do lugar, são, entretanto, os corações extraordinariamente maiores que nas grandes capitais. Quanto maior for a terra, mais ridículo e corrupto é o coração de seus filhos. Ele é como o barômetro da civilização, que o sufoca e amesquinha. Cada vez acreditamos mais que a inocência anda de par com a ignorância, como a lealdade e a franqueza com a inexperiência, como o progresso com a desconfiança, como a glória com o egoísmo, como a ambição com a desvergonha e, finalmente, com a riqueza com a miséria. Esse desequilíbrio da fortuna produz o equilíbrio da balança social, o equilíbrio das classes. Do contraste das circunstâncias nasce a indústria e o comércio. Estes são o progresso e a civilização. E o que fazem o progresso e a civilização ao contemplar a paz dos campos, a felicidade serena do lar, a fortuna dos obscuros e ignorados filhos da província? Riem-se grosseira e estupidamente. Ou seja, no seio da civilização, no seio dessa sociedade capitalista que tem no burguês a sua principal força, a felicidade, lealdade, bondade são valores que não são cultivados. Outro conceito super importante é sobre a ganância do burguês, que aqui nesse livro é representado pelo pai de Rosalina Maffei. Eu vou fazer um vídeo só sobre a análise dos elementos da narrativa dessa obra. Esse vídeo é só para trazer os argumentos interessantes do livro dentro da concepção romântica. Olha o que representa a ganância para o burguês segundo Aloysio Azevedo. Grosseira e estúpida ambição é o que leva o homem a trocar a paz segura do lar pela suposta fortuna. Foi isso que sucedeu à família do pescador. O pai de Rosalina, no começo, era um pescador da ilha de Lípari. Foi o que aconteceu à família do pescador. Enriqueceram. Para alguns, enriquecer é naufragar, não em alto mar, porém em alta sociedade. O vício é a fome desse naufrágio. Era o seu sonho dourado.
E com essas honras e com esses supostos títulos, acharia ele a felicidade? Não, de certo, porque a verdadeira felicidade é incompatível com o ruído e com o fulgor. Não, porque ela é tranquila, singela, econômica e alheia a tudo que é brilhante e espetaculoso. O ouro é para o parasita o que o ímã é para o ferro. Em pouco tempo encheram-se os salões de Maffei, e no meio daquela gente que o adulava, o rico burguês sentia-se grande, invejado e respeitável. E mais à frente ele vai dizer, sentia-se angustiado e mesmo sendo rico, não conseguia dormir à noite, tal era o seu remorso pelo que ele fez para chegar até ali. Bem, outra interessante questão que eu detectei, como o Aloysio Azevedo ele tem essa inclinação para o naturalismo, para provar as ações das personagens à luz de conhecimentos da biologia. Tudo para ele tem uma causa, tem uma consequência, e ele vai mostrando isso na obra. Ele traz a mudança radical que vai acontecer com Rosalina, que na primeira parte do livro ela é uma moça sonhadora na ilha de Lípari. Na segunda parte há uma mudança no caminho das personagens e o pai dela enriquece. Depois eu falo por que e como. O pai dela enriquece e eles vão para Nápoles. E lá, já morando numa rica casa, ela passa a assumir os valores dessa sociedade burguesa napolitana. E, evidentemente, o meio interfere nas ações. Lá no naturalismo, essa questão do determinismo vai ser muito importante nas obras de Aloysio Azevedo. E aqui ele já está ensaiando. Eu detecto que ele, nesse livro, ele começou a ensaiar as teses, as experiências com a vida das personagens que ele vai fazer em Casa de Pensão e na sua obra-prima, que é o livro O Cortiço. Então aqui eu vou trazer uma parte em que se mostra a mudança radical que ocorreu em Rosalina. Por outro lado, Rosalina transformava-se de dia para dia. Já não dava a mais pálida ideia da antiga camponesa, formosa e louçã, cheia de singela ternura, amante e amada, mulher na idade, criança na inocência. Além da beleza, nada mais restava desse encantador, desse ente que outrora, com a sua garganta e o seu coração, incensava de poesia e cantos matutinos a casinha branca. Fizera-se elegante e não sem trabalho. Em suma, Rosalina já não era uma rapariga, era uma senhora. Rosalina não era mais uma moça, porque o tempo passou, ela se fez uma senhora. Olha a concepção de senhora aqui, uma senhora de sociedade. Conhecia todos os segredinhos das salas. Já sabia sustentar com um sorriso fingido as visitas de cerimônia. Aturava maçadas sociais com aparente alegria, ajeitava a fisionomia a sorrir e ficar triste, segundo a ocasião, como impõe a sábia delicadeza. Tinha amizades convencionais, ares de proteção, e tinha também sempre engatilhado nos lábios um formidável "o" para todas as pessoas que lhe mereciam respeito e acatamento. Estava completa a obra. Estava completa a obra.
O ouro derretera-se dele, levantaram-se as duas espirais de fumo, civilização e hipocrisia. Estas duas forças combinadas produzem um fluido capaz de transformar um anjo em mulher e uma mulher em demônio. Rosalina respirou esse fluido e aprendeu a grande ciência da vida em sociedade. Sabia esquecer, sabia odiar e sabia mentir. Olha a mudança que ocorreu em Rosalina. Bem, aqui eu vou encerrar, porque o vídeo já está bem extenso e eu não quero cansar vocês. Vai acontecer um vídeo que eu vou tratar da análise literária da narrativa, análise da narrativa desse romance Uma Lágrima de Mulher, tá certo? Obrigado.